Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Terapeutas do Deserto, de Philon de Alexandria e Francisco de Assis, a Graf Durkheim, de Jean-Yves Leloup e do Leonardo Boff, da editora Voz, segunda edição, com esta obra aqui, ó. Nesta tormentosa passagem para o terceiro milênio, um vigoroso movimento de resgate da consciência de inteireza ergue sua voz. A abordagem holística integra o pessoal e o transpessoal, nossas raízes e nossas asas. Da sua origem, a palavra terapeuta remete-nos aos sacerdotes do deserto que cuidavam da vastidão do fenômeno humano. Talvez a sinergia mais importante do nosso momento histórico derive do encontro entre a terapia contemporânea com a terapia perene, e este é o foco central da coleção Unipaz, Colégio Internacional dos Terapeutas. Este livro testemunha o fecundo diálogo entre dois mestres reconhecidos internacionalmente pelo brilhantismo de suas obras e de seus feitos. Jean-Yves Leloup lança preciosa luz sobre o itinerário da alma, a experiência luminosa, o confronto com a sombra e o sentido do sofrimento a partir da antropologia e prática dos terapeutas de Alexandria, segundo Philon e da escola de Graf Durkheim, o criador da terapia iniciática. Leonardo Boff traz o poema e o cântico sublime que ecoa dos passos de Francisco de Assis em seu caminho de realização crística. Uma dança harmoniosa que desvela as múltiplas e complementares dimensões do ser humano como ponte entre a terra e o céu, celebrativas bodas entre a matéria e a luz. Então não há oposição entre o conhecimento de si mesmo, que a psicologia propõe, e o conhecimento de si mesmo, que a espiritualidade propõe. Porque uma psicologia que não se abre a um itinerário espiritual corre o risco de nos enclausurar e mesmo nos desesperar. Assim, o que impressiona em um ser humano que entrou neste caminho de transformação é ao mesmo tempo sua grandeza e humildade. Ele sabe que é pó e que ao pó retornará, mas sabe também que é luz e que a luz retornará. E o que é o ser humano, senão esta poeira que caminha para a luz e que dança nela? É a este caminhar, a esta marcha que nós somos convidados por Philon de Alexandria, Francisco de Assis e Graf Durkheim. E a vocês todos desejo uma boa caminhada, um belo itinerário com cumes e vales a atravessar, porque o importante mesmo é caminhar, segundo Jean-Yves Leloup. Refletiremos sobre São Francisco, que para mim é uma figura seminal, quer dizer, é uma semente, está na raiz. Esta reflexão pode nos ajudar a entender a caminhada espiritual que ele realizou e deixou como uma espécie de provocação que vai nos ajudar a fazer a travessia para o próximo milênio. É um mestre que vai nos encaminhar para o novo. Ele é um dos arquétipos da humanidade reconciliada, um arquétipo que fala das dimensões messiânicas e, sendo assim, renasce, sempre vive e ganha novas figurações. Através dele podemos ter esperanças de nos resgatar, de nos reconciliar com todas as coisas e antecipar a utopia do reino de Deus dentro de nós, que rompe para fora como utopia e como realização histórica, segundo Leonardo Boff. Os autores Jean-Yves Leloup, PhD em psicologia, teólogo e sacerdote exicaste, conferencista mundialmente conhecido, tradutor e intérprete de diversos textos sapienciais, como os de Philon de Alexandria e os Evangelhos de João, de Tomé e de Maria, mentor do Colégio Internacional dos Terapeutas. Leonardo Boff, um dos mais eminentes teólogos da libertação, com uma vasta obra traduzida para as principais línguas, que integra ecologia e espiritualidade, detentor de vários títulos e prêmios por parte de universidades europeias e movimentos sociais. Então, a metanoia, o Cristo no pobre e no leproso. Qual é a segunda etapa, sua ruptura, sua metanoia? Ele se retira, renuncia a toda a riqueza, abandona a casa, aproveita as ausências do pai para pegar as melhores roupas e distribuí-las entre os pobres. Furioso, o pai pega-o pelas orelhas e leva-o diante do bispo, que era simultaneamente juiz, e diz-lhe: meu filho está impossível, está levando minha loja à falência, distribuindo roupas aos pobres. Irritado, Francisco se despe, fica nu e diz: meu pai, tome tudo que é meu, inclusive minhas roupas. Conduído, o bispo tira seu manto e com ele encobre as vergonhas de Francisco. É a ruptura. Francisco sai de Assis e dirige-se às cavernas do Monte Subásio, nos arredores da cidade, entre uma espécie de ordem, a Ordem dos Penitentes, uma entre as muitas existentes na época. Veste a roupa dos penitentes, que é constituída por um manto rústico, porta um cajado e vive nas cavernas entre orações e penitências. Os amigos vêm visitá-lo, querem dissuadi-lo, mas ele está buscando, não sabe ainda o que fazer. E a ruptura maior deu-se quando Francisco encontrou o leproso e o abraçou. Olhando o leproso em seus braços, vê Jesus em seu lugar. Atualmente os leprosos ou rancenianos são doentes como os outros. Naquela época, porém, o leproso era considerado como alguém a quem o pecado se revelou externamente na pele.
Nos arredores de Assis haviam 3 leprosários. Quando alguém se tornava leproso, a família se reunia em uma missa de Requiem, na qual o padre celebrava sua morte para a sociedade. Depois ele era levado a um desses leprosários e lançado vivo em um verdadeiro inferno. A partir daí, uma campainha em seu pescoço anunciava onde ele estava, a fim de que todos se afastassem dele. A lepra era símbolo do pecado original e da rejeição, e os leprosos eram considerados pecadores públicos. Quando São Francisco abraça o leproso, descobre que naquele leproso estava Jesus Cristo. É neste contexto que ele o abraça. O testamento que ele escreve antes de morrer diz: como eu estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para os leprosos. O Senhor mesmo me conduziu no meio deles e eu tive compaixão e misericórdia. O que antes me parecia amargo converteu-se em doçura da alma e do corpo. Depois disso demorei só bem pouco e abandonei este tipo de mundo. Analisando este trecho, vemos que a sua ida aos leprosos não foi a mando do bispo, a pedido da igreja ou convencido pelos padres. Foi o Senhor mesmo que o conduziu. Depois ele refere que abandonou o mundo, não o mundo como o vemos agora, mas essa estrutura social medieval, esse tipo de sociedade organizada de seu tempo. A esta ele abandona e funda um outro tipo de sociedade. Vai morar no meio dos leprosos, come da mesma escudela que eles, limpa-os e cuida deles com compaixão e carinho, beijando-os na boca, inclusive, para escândalo de nossa cultura erótica heterossexual. Agarrado ao braço de um leproso, começa a anunciar o evangelho pelos burgos e becos, para escândalo de todos. Mostra assim intimidade com os leprosos. Qual é a novidade de São Francisco? Se ele não fez nenhuma obra, não fundou nenhum lazareto ou ordem religiosa em favor dos leprosos, como tantos fizeram no decorrer da história. Ele fez-se um pobre, assumiu o mundo dos leprosos, compartilhou com ele sua vida, fez-se um leproso bem diferente daqueles que criam uma obra para servir aos leprosos e não entram nela. Ficou de fora. Ele tornou-se um deles, com eles se identificou. E toda a mística de São Francisco será uma mística de identificação com o outro, que é uma lógica de amor, a lógica de cœur, a lógica do coração, como dizia Pascal. Por isso, nos textos escritos por São Francisco, a palavra coração é citada 45 vezes, e a palavra fazer 75 vezes, inteligência 1 vez e compreender 2 vezes. Ressalta-se, portanto, o sentir e o conviver com o outro. O coração à prática, abraçando primeiro o leproso e os pobres. Então é isso aí, um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer os mais de 3 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que garoto por conta de conteúdo passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.